Multiculturalidade, a formação cultural brasileira. Este material foi elaborado pela equipe de docentes da escola EMEF Edson Luiz Lima Souto, na EdNorte, Campinas, julho 2020. Multiculturalidade, parte 2, revisão, diversidade culinária e jogos de tabuleiro. Diversidade culinária. O Brasil é um país recheado de comidas típicas devido à diversidade de culturas que se instalaram anteriormente ao período colonial. Indígenas, europeus e africanos foram um dos principais povos que marcaram a história da alimentação brasileira. Os indígenas, por exemplo, que tinham uma alimentação baseada na coleta, caça e pesca, foram aqueles que introduziram uma das principais raízes utilizadas na culinária tradicional, a famosa mandioca, que produz receitas como tapioca, polvilho e farinha. No período colonial de Portugal, veio o arroz, bastante consumido pelos brasileiros, além de pratos típicos como sarapatel, panelada, buchada e pratos cozidos. Outros elementos, como o coco, a canela em pó com açúcar e o sal, também foram introduzidos pelos portugueses. Os doces também se tornaram muito populares no Brasil, como o bolo, pudim e as delícias da doçaria lusitana. Mas uma das receitas mais tradicionais é a feijoada, um prato típico brasileiro que era muito consumido, tanto pela elite quanto pelos negros. Já os africanos, que vieram para o Brasil, também contribuíram muito para a culinária, com temperos fortes como pimenta malagueta, azeite de dendê, quiabo, cebola, alho, etc. E com os principais pratos típicos africanos, como a pamonha, o umbu, a canjica e o caruru. É incrível a variedade de costumes, culturas e principalmente da culinária existente por todo o Brasil. De norte a sul, é possível encontrar todos os tipos de pratos, dos mais comuns aos mais exóticos. Comidas do Sul. A culinária da região sul foi bastante influenciada por italianos e alemães. Como a região é responsável pela criação de bois, vacas, ovelhas, carneiros e cordeiros, uma das comidas mais populares, especialmente no Rio Grande do Sul, é o churrasco feito com linguiças e carne assadas na brasa, que pode ser consumido com farinha e polenta. Como bebida, o chimarrão, que é o destaque do Sul. Comidas do Sudeste. A culinária da região Sudeste foi influenciada principalmente por espanhóis, árabes, indígenas, japoneses, alemães e italianos. As comidas são variadas, mas os pratos populares são a feijoada, no Rio de Janeiro, a moqueca capixaba, tradicional do Espírito Santo, e o virado paulista, em São Paulo. Outros produtos populares são aqueles derivados do leite, como requeijão, manteigas, doces e o queijo produzido em Minas Gerais, e a deliciosa galinha caipira com feijão tropeiro. Comidas do Nordeste. Na culinária da região Nordeste, prevalece uma comida típica, bem temperada, com pratos saborosos que conquistaram o paladar de todos aqueles que a experimentam, tendo como principais ingredientes o feijão, a macaxeira, o azeite de dendê, peixes e frutos do mar, além de frutas da região. Os principais pratos típicos são o acarajé, da Bahia, dobradinha, carne de sol, mugunzá, cuscuz, vatapá, bolo de mandioca, baião de dois, entre outros. Comidas do Centro-Oeste. A culinária da região Centro-Oeste é caracterizada pela cozinha do interior do Brasil e também pelos indígenas. Pratos que se destacam são aqueles elaborados com pequi, um fruto do cerrado, além daqueles com aves de caça, peixes e bebidas como erva mate.
Goiânia é produtora de um dos pratos típicos da região, o empadão goiano. Já Mato Grosso do Sul, o destaque naqueles que possuem carne vermelha. E Brasília é uma cidade que possui um misto de culinárias, onde pode-se provar um pouco de cada culinária do país. Comidas do Norte. Na culinária do Norte, como a região possui uma fauna e flora riquíssima, bem como uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, os principais pratos típicos que fazem parte das receitas do Norte são aqueles produzidos com peixes, como pirarucu, tambaqui e tucunaré. São ingredientes de inúmeras receitas. Os frutos da Amazônia também são bastante explorados pela culinária regional, com sucos e doces diferentes. Outro ingrediente famoso dentro da culinária do Norte é o tucupi, um líquido extraído da raiz da mandioca, do qual se prepara o pato no tucupi. As pimentas também fazem parte dos pratos, como a cajurana, murupi, murici, pimenta de cheiro, dentre outras.